nobre? Tudo bem? Tudo bem? Como vai, Tudo Rodrigo? tranquilo, tudo certo. Bom te ver, bom te ver. Como é que nós estamos Igualmente, aí? Como é que tudo estamos nesse, certinho. nesse cenário, nesse cenário de política conturbada? É sempre bom ouvir uma voz serena, uma voz tranquila. Eu vou gostar muito de escutar hoje como é que estão Que as bom, coisas obrigado. todas. Obrigado pelo convite. Está tudo bem, estou chegando da Biblioteca Nacional agora em casa. Tem Aham, uma aham. voz que eu não sei de onde veio, mas acho que não foi daqui. Ah, é só um aparelho daqueles que falam sozinhos que está ali, então daqui a pouco, se ele incomodar Tranquilo, muito, eu levanto e desligo. tranquilo, tranquilo. E estou chegando da Biblioteca Nacional agora em casa e trabalhei bastante. A gente está trabalhando bastante lá na BN Aham. para realmente torná-la aí uma obra que a gente está para lançar, que é da proteção e combate a incêndio. Está quase. A gente vai ser das instituições brasileiras mais protegidas contra incêndio, então estou muito feliz por isso. Entre outros, eu estive hoje com dois cônsules da Irlanda, numa Uhum, reunião uhum, aí, uhum. muito interessante, 100% em inglês, a gente trazendo todos os paralelos entre Brasil e Irlanda, pensando em possíveis eventos. Então, assim, tive mais inúmeras reuniões. Para você ter ideia, eu não almocei ainda, né? Então são Opa! 9 da noite, então não é que eu não jantei, eu não almocei, você entendeu? É, Então realmente é é mais ou pesado, é menos pesado. assim que as coisas estão. A gente está trabalhando bastante, mas Aham. graças a Deus eu acho que muita coisa boa está acontecendo. A gente na biblioteca está com uma boa unidade institucional, a gente está conseguindo fazer bastante coisa. E com você, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo na luta de sempre, né? Advocacia, academia, enfim, são Para quem não sempre, sabe, né? nós nos conhecemos justamente na academia, né? Exatamente, somos, Somos somos colegas de colegas, pós-graduação aí. colegas de academia, colegas de academia. Foi a academia sempre traz alguns presentes, né? Sempre traz alguns presentes. E, e, te- Exatamente. e tem, Alguns de grego, mas alguns presentes de fato. exato, exato. Às vezes. Ter lhe conhecido foi um desses presentes. É, e o papo que hoje a gente mais ou menos havia aventado, né, é um papo sobre uma área que você tem grande expertise, né, que é a gente trabalhar um pouco, né, o cenário político, tanto do Império quanto as questões que se sucedem com a proclamação, né, da República, que eu prefiro não usar o termo proclamação, mas sim golpe republicano. Né? É um termo até tecnicamente mais correto, não é? Exato. Isso não é ideologia, é uma questão Não, de. não, exato, exato. Para mim, ideologia é proclamação. Uma coisa realmente Exato, é um golpe exato. militar. E não Eu, é uma questão de direita ou esquerda. Vários escritores esquerdistas também sim, escrevem golpe militar. sim, É um sim. fato. Então, Não é revisionismo. não se trata de revisionismo. E a gente conversar um pouco, né, lançar uma luz sobre o passado, para que aqueles que nos escutam possam entender um pouco, hoje, a grande crise de representatividade que nós atravessamos, né? Uma crise de legitimidade, de representatividade, o colapso do sistema político-eleitoral, discussões absolutamente acaloradas, e Sim. tudo isso não vem de agora. Né? Não. Portanto, o importante é que a gente consiga, né, aí nos próximos minutos, né, para aquele que nos escuta, lançar algumas reflexões sobre da onde viemos, né? E pensar um pouco a gênese. Eu queria colher de você um pouco, né, a gênese da vida política no Império e, se possível, se ainda fluirmos, né, o começo da República, até ali Getúlio Vargas, e podemos entender o caldo, né, de influências que gerou o nosso modelo político-eleitoral. Né? Então, é, eu queria começar com você nos falando ali sobre
a conjuntura partidária, né, a conjuntura partidária do Império, até para que a gente possa resgatar um pouco desse conceito, né, de partido político. E só para também quem nos entende, quem nos escuta agora, o Brasil atravessa uma série de discussões atuais de reforma política, né, para quem não está ali muito conectado com as discussões do Congresso Nacional, discute-se, né, nós estamos em plena discussão de reforma política, se adotamos distritão, distrital misto, se, né, permanecemos no sistema proporcional, se teremos voto preferencial, há numa outra comissão a elaboração de um código eleitoral para substituir o atual código, que é de 1965, né? Então temos aí um conjunto aí de mais de 900 artigos nessa outra comissão discutindo o Código Eleitoral. Acabamos de atravessar aí a discussão da PEC que foi rejeitada sobre o voto impresso, de modo que os temas atuais são efervescentes. Mas para entender esses temas atuais, justamente é nosso bate-papo de hoje, lançando ao passado esse olhar e tentando entender algumas coisas que antecederam o período que hoje vivemos. Então, eu queria começar colhendo de você como é que era o cenário partidário no período imperial, né? Como é que você vê essa questão e, se possível, retrocedendo ali àquele que, quero crer, é a sua grande paixão e objeto de estudo, né? Que é a figura de nosso patrono, né? Por favor, a palavra é sua. Sim, sim, existe toda uma concentração aí de minha parte na figura de José Bonifácio, mas a gente vai começar falando dos partidos talvez um pouquinho antes, né? Para a gente pensar na figura de José Bonifácio já entrando em campo. Claro que o nosso interesse é partir da independência, falar do Império e da Primeira República, mas eu acho importante a gente compreender que os partidos começam como grupos, agrupamentos de afinidade ideológica, por vezes, e por vezes de afinidade para atividade prática, ou por vezes afinidade de origem. Ou seja, são grupos formados, por que eu digo afinidade de origem? Afinidade de origem, bom, são algumas pessoas que tiveram uma formação comum ou que, por outro lado, exercem a mesma atividade econômica. A afinidade ideológica é justamente pessoas que têm visões políticas, ideais políticos, valores políticos com os quais eles compartilham e que eles querem levar à realização. Então, e a afinidade prática é porque, por vezes, pessoas formadas no mesmo lugar, que têm a mesma origem econômica, exercem a mesma atividade pública, divergem a respeito das soluções aos mesmos problemas. Então, é mais ou menos assim que vão se formando os partidos. Tá? E as ideias que começam a circular para a gente entender alguma espécie de grupo ideológico são ideias que vêm de Coimbra. Tá? Então, aqueles formados pela Universidade de Coimbra traziam ideias para o Brasil, não porque aqui não houvesse ideias, mas não havia ideias intelectualmente capazes de se expressar pela via da política, pela via dos livros, pela via dos grandes debates. As ideias que aqui havia antes dessa formação em Coimbra eram ideias ligadas à primeira à formação religiosa que existia aqui, e mesmo os grandes escritores que nós tivemos, de Anchieta ao Padre Vieira, tem conotação, tem um caráter aí religioso, porque era essa formação permitida aqui no Brasil, era essa formação que existia. E repito, ela chegou aí a grandes níveis, né, em língua portuguesa, em profundidade, em capacidade poética e por aí vai. Evidentemente isso aconteceu. Mas essa visão política, filosofia política que é trazida para cá, não é, como uma espécie de esquema mental para interpretar a realidade social e política, isso é trazido desde Coimbra. Diga. Só para aquele que nos acompanha, fazer um pequeno paralelo, uma pequena comparação que compreender esse cenário é importante porque a configuração na América Espanhola era diversa, porque na América Espanhola foram fundadas universidades, portanto, temos ali, né, na colonização espanhola, uma dinâmica diferente, ao passo que
aqui a estrutura de ocupação portuguesa pensou, né, pensou essa ocupação mantendo um vínculo muito forte com Coimbra, né, porque, diferente da América Espanhola, onde se permitiram a formação de universidades desde cedo, né, no Brasil... E América Inglesa também. E na América Inglesa também, exato, diga muito bem lembrado. Na América Portuguesa, Portugal não permitiu a instalação de universidades aqui e, portanto, toda a nossa elite migrava a Coimbra para a sua formação. Exato. Isso, claro, teve profundos reflexos, profundas marcas na nossa identidade e na nossa forma de pensar, né? Claro, claro. Tenho para mim que, primeiro, as visões sociais e políticas, elas nascem na universidade. Parece incrível, né? Mas algumas pessoas entendem que elas nascem da realidade, dos problemas da realidade. Mas é possível passar séculos de pessoas passando por dificuldades sem tomar consciência delas e sem chegar a entrar num debate intelectual e político, de repercussão política, para poder resolvê-los. Agora, então, a gente tem aí solucionado esse esquema da época, as ideias vinham mais de Coimbra, e começam, quem que foi primeiro para estudar em Coimbra? Claro, as famílias aí da nobreza da terra de Pernambuco, principalmente, enviavam os seus filhos, porque alguns deles tinham que ter um trabalho aí de advogado, por exemplo, para proteger os seus interesses comerciais, entre outros. Então, em geral, se estudava direito, né, aqueles que iam se formar tendo por base uma família nobre lá de Pernambuco. Quando o ouro é descoberto pelos paulistas, as famílias que ali repassaram a residir, ou oriundas de São Paulo, posteriormente acabaram sendo expulsas, foram mais se fixar mais onde hoje temos Mato Grosso do Sul e Goiás, ou aqueles que vieram de outros lugares, portugueses, baianos, aquelas pessoas que vieram de outros... Eu não estou usando baianos como paulista usa, tá? Às vezes usa mal como sinônimo de Nordeste inteiro. Estou falando, muita gente da Bahia foi a Minas Gerais quando o ouro foi descoberto. Muita gente de Portugal. A Bahia era relativamente próxima, né? Então cruzava ali a fronteira frequentemente. Muita gente também. Aí é por isso que o Rio passou a se tornar capital, porque o Rio era ainda mais próximo, né, de onde tinha ouro. E embora o açúcar estivesse acima ainda na balança comercial, tudo que os portugueses queriam, do ponto de vista econômico, era encontrar metais, era encontrar ouro. Então, chamava mais atenção, sendo que o ouro, não sei se o pessoal sabe, nunca passou na balança, nunca passou o açúcar naquele período, né? Era muito, muito ouro, ainda o açúcar estava acima. Então, Pernambuco era um grande polo, e Minas. Posteriormente, aí sim, algumas famílias paulistas, por causa do grande, digamos assim, do grande proveito que souberam tirar do mercado interno nascente, porque açúcar e só açúcar não alimenta nem sustenta ninguém, muito menos ouro. Se você comer ouro, você vai fazer cocô bonito, mas não vai adiantar nada, isso não nutre. Então, os paulistas, os antigos bandeirantes, que realmente fizeram viagens por vários motivos, né, entre os quais apresamento de indígenas, mas não só por isso, também, e muito especialmente para localizar jazidas de metal e também levando o nome do rei português para fronteiras. Muitos deles chegavam no local, aqui é de El Rei, né, de Portugal, e eles às vezes tratavam com... Um parênteses aqui também, né, já que você toca nos bandeirantes, e tivemos, enfim, há relativamente pouco tempo aquele ataque terrorista à estátua do Borba Gato, né? Vamos lembrar que nós tivemos ali todo o período da União Ibérica e, portanto, a expansão, né, dos grupos portugueses cruzando, né, aquele meridiano, né, que foi traçado com Tordesilhas, né? E, portanto, a importante configuração que os bandeirantes deram ao território brasileiro, né? Exato. Ou seja, o Brasil é o que conhecemos hoje, em grande parte, em grande medida, pela heróica expansão que aqueles homens fizeram em duros tempos, né?
Sim, sim, não vejo como anjos, mas também não vejo como demônios. Sim, O claro. contexto absorve de tal modo, né, as pessoas que, diante dos valores atuais, eu os julgaria mal, muitos deles e muitos de seus atos. Por outro lado, muitos deles tiveram atos de grandeza, sim, e aí a gente tem que depois pensar nesse assunto. Vamos voltar para a nossa construção da ideia partidária. Senão eu falo demais, desculpa. Então, voltando aqui à nossa ideia, os bandeirantes aí, os sucessores dos bandeirantes, os netos, bisnetos e por aí vai, criaram aquilo que a gente chama de tropeirismo, né? Que é justamente você levar o alimento de um lado a outro. Então os paulistas fizeram todo um circuito de pegar, às vezes, alimento no sul, levar para o norte, levar principalmente as regiões ricas, Minas e Pernambuco, e daí criaram muitas vezes fazendas de policultura. Isso pouco se sabe, isso é muito novo. Quem tem desbravado isso é o historiador Jorge Caldeira. E aí esses filhos dessa elite também passaram a estudar em Coimbra também. Então vocês veem, os filhos do açúcar, os filhos do ouro, os filhos do mercado interno, do mercado alimentício, né, da policultura. E aí você vê uma figura como José Bonifácio de Andrade Silva, é filho, né, de alguém, o pai dele era ao mesmo tempo da burocracia portuguesa e um fazendeiro de policultura, ele tinha vínculo aí, elo, com toda essa estrutura do mercado interno. Quando você pega os Inconfidentes, o pessoal da Inconfidência Mineira, todos poetas, escritores, inclusive de épicos, todos formados em Coimbra. Quando você pega em Pernambuco, muitíssimos nomes ali daqueles líderes, daqueles que se transformariam nos representantes da Casa Grande, eles estudaram em Coimbra, muitos deles, muitos de seus filhos e por aí vai. Então, você vê que existe já um elo, né, que é Coimbra. Coimbra trazendo ideias para cá, refletindo, essas ideias refletindo a brasileira, as dificuldades aí entre aspas, né, colônia. Eu acho que é correto até usar esse termo por algum tempo, sabe? Chegando ali até a vinda de Dom João. Então, o que acontece? Você tem essa circunstância e aí vão se formando aos poucos, né? Nas regiões específicas, porque a unidade só é criada com a vinda de Dom João, a unidade só é estabelecida com a vinda de Dom João, então nas localidades vão se formando também partidarismos mais ligados a Portugal, partidarismos ligados a questões internas. Então quando você vê em Minas, a princípio, uma guerra que só tem por motivação quem que vai dominar a região do ouro, você não tem uma característica de formação política, você não tem filosofia política por trás. Mas quando você vê uma luta, primeiro a Inconfidência Mineira, quando você vê a questão da Revolução na Bahia, né, na verdade da revolta chamada às vezes dos alfaiates e por aí vai, né, aquela revolta na Bahia em 1791, ela já traz ideais da Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira traz ideais da Revolução Americana. E aí você pensa, mas ensinavam isso em Coimbra? Não, mas em Coimbra circulavam livros, e estudante gosta de novidade. Então, ao mesmo tempo em que eles aprendiam, eles eram filhos de uma formação coimbrense, uma formação que, a depender do momento, ela é diferente, eles eram filhos também das novidades que circulavam nos grandes centros de debate intelectual, e nos grandes centros era Coimbra. Então, acho que a gente cria a matriz aí do partidarismo. Surge daí. E, claro, as rivalidades nativas, a questão nativa, por exemplo, vocês têm o nativismo em Pernambuco, não é? Que é os mascates, que eram os comerciantes portugueses, que se acabam se rebelando contra, hoje, na verdade, o inverso, né? Os nobres, né, da nobreza da terra, os donos do açúcar, acabam se revoltando com a proeminência futura dos mercadores que vêm de Portugal. Daí a Guerra dos Mascates é um problema de nativismo. Os nativos estão resistindo à vinda daqueles que de fora acham que, ainda que recém-chegados, que tem mais importância. O problema é que Recife estava crescendo mais do que Olinda, e enfim, eles não gostaram do fato. Posteriormente, você tem problema análogo no Maranhão, o problema que eu relatei em Minas, que eram os paulistas, na verdade, que estavam ali. Aí vem gente de fora, então esses nativismos existiam. Você une, então, essas questões de raiz com a filosofia política que está emergindo no final do século XVIII. Na verdade, começa no XVII, o tal do iluminismo, ou esclarecimento. Né? Os portugueses, por vezes, chamam de esclarecimento, por vezes eles chamam de ilustração. Não é? A ilustração, a portuguesa,
Ela tem, cara, que ela é matizada num primeiro momento por Pombal, que refaz Coimbra, a Universidade de Coimbra, à luz de algumas concepções dele, que por um lado eram iluministas, eram ilustradas, mas por outro lado eram despóticas. Então daí o tal do despotismo ilustrado. E, posteriormente, no período mariano, que sucede, na verdade, o Pombal é do período Dom José I. Posteriormente você tem a Dona Maria, e nessa fase mariana você já tem aí uma Coimbra que, ainda que seja ilustrada, é engraçada, é ilustrada e católica. Então você tem um despotismo ilustrado mais iluminista, meio cético, posteriormente com Dona Maria, um iluminismo com matizes católicos, porque ela abre, por exemplo, a Academia de Ciências de Lisboa, e ela mantém alguns professores em Coimbra do período de Pombal, mas ela troca quase todo mundo porque ela não gostava da pessoa de Pombal e pronto. E ela era muito devota católica. Então você tem essa formação. O que traziam então para cá? Né? As novidades, se ainda proibiam, livros franceses eram proibidos, mas não tinha como, cara, eles traziam a novidade, tinha jeito, circulava. O Bonifácio, numas férias, ele estava no segundo ano de Direito, numas férias ele viajou à França. E você tem dados de que ele trouxe livros aí, que são os tais livros proibidos. Parece que para jovem, se você proíbe, é aí que ele vai mesmo, né? Então, circular. Sim, sim. A bem da verdade, eu preciso pontuar isso, o tráfico de livros era uma realidade latente naquele período, né? E você tem já quase que, vamos colocar aqui entre aspas, né, quase que simultaneamente, né, as ideias que circulavam, né, que circularam na Revolução Francesa e na Revolução Americana, logo depois chegando aqui, inclusive clandestinamente, em manuscritos, em traduções, enfim, era um elemento comum à época, né? Sim, sim. Eu acabei de responder, não sei, o que eu pude fazer com um dedo e não derrubando o meu celular foi isso, partidos e eleições na história do Brasil, para responder o amigo que perguntou qual é o tema da live. Eu não sei fixar, eu estou clicando aqui, eu não consigo fixar o meu próprio comentário. Se você conseguir, fixa aí, porque aí quem chegar... Eu não domino absolutamente então, nada. Dois tios aqui que não sabem lidar com isso, vocês é que fixem aí, ou se virem para descobrir o tema. Voltando, sim, concordo com você, é isso mesmo. Tinha mesmo tráfico de livro, as novidades circulavam, e às vezes circulavam, digamos assim, com mais paixão, né, do que a formação básica e disciplinar, assim. Então é isso, acho que esse é o pano de fundo que vinha antes. Agora vamos à independência. No contexto da independência, o que acontece é que já os nomes, ou seja, os títulos desses grupos já haviam se formado por ocasião da Revolução Francesa e todos os seus distúrbios e dificuldades. Então, o que acontece? A gente tem ali no contexto da Revolução Francesa os tais monarquianos. Os monarquianos eram um grupo que defendia justamente a adaptação às novidades, uma adaptação às novidades exigidas pela Revolução, mas com a manutenção do rei, ou seja, existia um respeito à ideia de que a soberania também era do rei. Tá? Então, soberania era popular e real e, ao mesmo tempo, era necessário existir uma aristocracia. A manutenção da aristocracia também é discutida e eles aventam, os monarquianos. A aristocracia de nascimento, se não for, a gente entende, mas uma aristocracia de mérito, pelo menos. Então, eles defendem essas coisas. Aparecem, por outro lado, os jacobinos, lá, extrema esquerda, querendo transformando algumas ideias de Rousseau, né, em elementos práticos de solução de problemas imediatos. Então você tinha que ter uma espécie de gabinete que reconheceria a vontade geral, representaria a vontade geral, e a vontade geral ela estava acima das vontades individuais, de modo que aquele indivíduo que ousasse contrariar. Isso está no Rousseau, no contrato social. Rousseau dá essa indicação. Quando você tem a vontade geral estabelecida, o indivíduo que a contrarie, ele é sujeito à criminalização.
a prisão, e se ele ficar insistindo a morte, então isso está em Rousseau, gente, Jean-Jacques Rousseau, e o Robespierre era um estudante de direito, sempre, né, e para variar, muito estimulado com Rousseau, e o que acontece é que você tem isso, esses acho que são os extremos ali, né, claro que havia os extremos dentro do diálogo do tal liberalismo que está surgindo, o impacto é do liberalismo, o liberalismo é como se ele fosse uma grande rede, né? E esses são os matizes. Então você tem um liberalismo que a gente chama, né, de extrema esquerda, embora eu esteja usando a mão direita, eu vou usar a esquerda, um liberalismo de extrema esquerda, né, é um liberalismo de extrema direita, mas ainda assim liberalismo, ou seja, ambos moderados. Agora o jacobinismo está para além deste liberalismo. Ele, com Rousseau, ele já chega ao viés de uma ditadura, ao mesmo tempo que você tem alguns tradicionalistas que queriam manter tudo igual, não percebiam que realmente já estava decrépito aquele sistema, que não remontava à Idade Média, era um sistema moderno, que tinha alterado o sistema medieval para pior. Isso nós aprendemos com nosso professor em comum, Arno Velling, que disse muitas vezes, o sistema do ancião regime, não era tão antigo assim, era um sistema tal do absolutismo, era uma inovação moderna que, de fato, exagerou no sentido de centralização, poder real, excessos da aristocracia, isso foi percebido. Então, no fundo, os monarquianos estavam se adaptando ao liberalismo com a manutenção de alguns aspectos do sistema antigo, quase trazendo algo de medieval. Havia, por exemplo, outros liberais que queriam dar outras propostas, como o experimento americano de república, queriam trazer as propostas federalistas, outros queriam trazer propostas mais próximos do jacobinismo. Então, no fundo, o jacobinismo prevaleceu no primeiro momento da Revolução Francesa, mas ao final, no período inclusive pós-napoleônico, as ideias monarquianas começam a voltar, né, com o título inclusive de ideias liberais, né? Então você tem aí um Benjamin Constant, que era um jovem na ocasião do início da Revolução Francesa, no final ele já é um homem maduro que publica livros aí traduzindo aquelas ideias iniciais para esse novo contexto. Desculpa, gente, se eu me excedi, eu só quis mostrar que alguns matizes políticos, de ideologias políticas, surgem com a Revolução, eles, digamos, se cristalizam na Revolução Francesa, inclusive com experimentação sucessiva. Mas o pessoal está de olho também nos americanos e está de olho também nas monarquias que permanecem, né, tais e quais. Tem um exemplo liberal, hein? Na Inglaterra, o exemplo que teve a revolução mais antiga, no sentido das revoluções liberais, e tem exemplos ainda no restante do mundo, como a Áustria, de manutenção de um sistema um pouco até mais antiquado. Enfim, o Brasil, então, por ocasião de Dom João VI, por uma ideia de Dom João VI, para fazer uma aliança contra os seus inimigos, ele consegue uma princesa austríaca para se casar com Dom Pedro I. Então, primeiro elemento monarquista, aí, uma austríaca. Posteriormente ainda, você tem os líderes brasileiros, formados por Coimbra, ou seja, por uma espécie aí de ilustração com aspectos católicos, ilustração mariana, né? E ao mesmo tempo não tão encantados com a Revolução Francesa, como por exemplo José Bonifácio não era tão encantado assim com a Revolução Francesa, entendi que tinha sido realmente um morticínio absolutamente desnecessário, quanto outros, como Gonçalves Ledo, ele não era tão radical assim, mas ele repetia várias frases em seus panfletos, vários lugares comuns, várias soluções, vários esquemas mentais da Revolução Francesa. Então, é isso aí, ele era o representante, digamos, de a Revolução Francesa. Ele e um certo grupo, o Bonifácio, era um representante, junto com muitos outros, de uma ideia mais monarquiana, mais inglesa, mais austríaca, por aí vai. Então você tem aí, no Brasil, a formação desses grupos, né? O grupo do Ledo, Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira, Januário da Cunha Barbosa, é um grupo que vai herdar esse liberalismo mais à esquerda, ainda que eu acho, eles eram mais moderados do que os jacobinos de França, mas eles traziam muitas ideias ligadas ao momento radical da Revolução Francesa. Enquanto, por outro lado, o grupo do Bonifácio, né, ele trazia essas ideias mais à inglesa, essas ideias mais monarquianas, e por aí vai. Você vai ter, então, essas disputas ideológicas. Então, quando a gente chama de partido, né, não havia Constituição, então não tem um partido como hoje, não tem, nesses partidos você não vai ter as regras partidárias que a gente tem hoje,
você não vai ter as eleições internas, as assembleias. Partido é um agrupamento de afinidade, como eu já falei no início da nossa conversa. Sim. E esses são os dois grandes partidos iniciais. Então, muitas vezes, alguns chamaram de Partido Brasileiro, o do Gonçalves Ledo, e Partido Coimbrense, e o Partido da Elite de Coimbra. Né? Essa é uma maneira de você chamar a coisa. Tá? Posteriormente, isso vai bagunçar, porque também a figura de José Bonifácio não é tão fácil assim de entender. Né? O que vai acontecer é que o José Bonifácio, posteriormente, ele vai, digamos assim, ser um dos líderes de um tal Partido Brasileiro quando o Dom Pedro está em crise, nomeando um monte de português para os ministérios. Mas, enfim, para começar, foi isso que aconteceu. Tá? Vocês podem memorizar que houve uma certa recepção de moderantismo, né, de moderação à direita por parte do grupo de Bonifácio, de moderação à esquerda por parte do grupo do Ledo. Ou seja, os brasileiros eram mais moderados, sabe? O radicalismo que havia vai participar do quê? De grupos de padres, por incrível que pareça, né? Os grupos de padres eram mais radicais, a formação dos padres em Pernambuco era bastante liberal, no sentido mais radical. Você vai ter, por isso, a Confederação do Equador. Quem é o líder? Frei Caneca. Tá? Então ele era assim, ele tinha ideias mais radicais. Então essa radicalidade vai aparecer mais aí nesse contexto, tá? Quando você tem em Pernambuco uma luta contra, uma ideia até um pouco federalista, né? Contra o centro, que seria o Rio de Janeiro, porque Pernambuco também sempre se achou, sempre teve essa autoimagem de que era a grande das colônias, né? E aí, por muito tempo foi, economicamente é mais importante. E aí ficou esse ciúminho em relação ao Rio. Por um lado eu chamo de ciúminho, por outro lado, claro, havia várias razões aí mais vinculadas à economia, à importância e por aí vai. Então é isso, assim que começa. Quando há o primeiro reinado, existe o grupo de Bonifácio vence, o Brasil se torna então uma monarquia, com uma aristocracia de mérito, na verdade, não tinha aristocracia formada, então havia títulos de nobreza sendo concedidos a pessoas que mereciam por algum grande zelo, empenho, realização, atividade ligados ao Brasil. Uma casa aristocrática... Esse ponto eu acho que é um ponto bastante interessante de destacar, que aqui, obviamente pelas questões históricas e da configuração recente da nação, toda a nossa nobreza não era uma nobreza hereditária, e sim uma nobreza de mérito, né? Fruto de contribuições, fruto de, portanto, atos que gerassem resultados sociais interessantes à visão do monarca, né? Portanto, era uma nobreza meritocrática. Né? Exato. Mas se você preparar bem, por exemplo, monarquia, quando o Antônio Carlos, na Constituinte de 1823, diz: a nação é o povo, mas também é o rei. Ele está usando, todas essas ideias são dos monarquianos franceses, entendeu? Então é como se nós realmente estivéssemos herdando um liberalismo moderado, levemente à direita. Essa foi o primeiro momento assim do Brasil. Porque muita gente descreve isso só como, nossa, as elites... as elites latifundiárias tomaram então a independência e fizeram ali o que eles quiseram. Eu gostaria que alguém provasse isso, porque foi na verdade uma disputa de filosofia política aí, né? E ao mesmo tempo, claro, os interesses econômicos eles se fizeram presentes. As pessoas, por exemplo, os grandes líderes que se formavam em Coimbra, geralmente chegavam com o diploma de formado em Coimbra, era uma espécie de ingresso à sociabilidade que te daria uma noiva, filha de um grande fazendeiro, de um grande latifundiário. Então, é claro que havia esse tipo de relação, mas só a economia não explica a circunstância. Sim. Inclusive, sim. Essa é uma tese defendida no doutorado do José Murilo de Carvalho, Teatro das Sombras, né? É a coisa de que todos eram formados em Coimbra, né? E esta era a grande unidade brasileira, a unidade de que aqueles sim. que mais agiam e criavam no Brasil eram os conimbrenses. Então começa assim,
No primeiro reinado, então, você vai ter algumas diferenças, porque se no primeiro momento o grupo do Bonifácio, que consegue ter a proeminência, ascende aos ministérios, ele vai ser demitido e exilado, né? De modo que o Brasil passa por uma nova fase, e essa nova fase vai criar aí, uma luta entre brasileiros e portugueses, né? O que vai acontecer ali naquele final do primeiro reinado, né? Quando o Bonifácio já está contrariado em relação à figura de Pedro, eles já estão brigados em situação de inimizade, 1823, 24, não, 23, você tem essa inimizade dos dois. O Bonifácio já funda um jornal chamado O Tamoio, ou seja, é justamente dando a entender que nós agora somos os brasileiros contra os portugueses, ou seja, aqueles brasileiros que mais resistiram aos portugueses, os índios que melhor resistiram aos portugueses, ou seja, isso era uma mensagem querendo dizer, vamos enfrentá-lo, você é o imperador, mas é português e está nomeando ministros portugueses, então assim, foi realmente uma mensagem de até um pouco de violência e agressividade, mas o que você interpreta? Eu acho que deu azar, viu? E aí acabou, foi derrotado, foi exilado. Os tamoios foram derrotados. Então, assim, foi bonito, poético, mas deu azar. Exato. Ele é derrotado. Apesar do grupo dos tamoios, e aí retrocedendo, né? Dando só muitos passos atrás, porque o grupo dos tamoios foi uma das tribos mais ferozes na luta, né? Diferente de outros grupos, digamos assim, que tiveram relações menos hostis ou, por vezes, até com alguma uma relação um pouco mais amistosa, uma integração um pouco mais fácil. Os tamoios foram um dos grupos indígenas, junto com os goitacá, das maiores ferocidades no processo das capitanias hereditárias, né? Mas, enfim, toca o barco, que aqui o processo não é capitania hereditária, a gente já está bem mais na frente. A história do Brasil é fascinante, mas aí o que acontece aqui... É uma riqueza fantástica, né? Impressionante. O que acontece nesse momento é que os partidos, então, começam a ficar os brasileiros e os portugueses com quebraria, com quebradeira na rua, com luta corporal, com total polarização, sempre que há dois partidos, isso não é bem canalizado pela via oficial, acaba dando problema, claro, embora a Constituição já tivesse... Noite das garrafadas, né? Isso, isso mesmo, o português só bebe vinho, brasileiro passando ali, fazendo manifestações, português tacava as garrafas de vinho, é uma coisa assim... Inclusive, o próximo almoço que a gente tiver, a gente passa aqui no centro, onde foi a Noite das Garrafadas lá. Vamos lá, fechou, combinadíssimo. Então o que acontece é isso, senhores, a gente tem essa situação de brasileiros contra portugueses até a abdicação de Pedro I, quando é de fato a entrega. Tá bom, eu vou a Portugal, tá aqui a coroa, é dos brasileiros, afinal, primo por um lado, filho dele era brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, né, o Pedro II, o herdeiro da coroa brasileiro, e evidentemente ele não podia governar com 5 anos, então os regentes eram brasileiros, ele entregou para o Brasil, pronto. Estão reclamando, né? Na verdade, ele cometeu uma série de erros. Hoje não é a história do primeiro reinado, hoje é a história de representatividade, eleições, partidos. Então, é só isso que eu queria dizer. Partidos eram, então, já expliquei na independência como é que eles eram organizados. Um era republicano, o outro monarquista. Depois, os dois ficaram monarquistas, um mais à esquerda, outro mais à direita. Ambos relativamente moderados, com alguma radicalidade nos chamados... Eles eram chamados de liberais exaltados, que eram mais a escola dos freis. Os liberais exaltados, isso aqui é engraçado. Enfim, vem a regência e com a regência você tem um novo contexto, porque a partir da regência os liberais assumem o poder, né? Porque aí os herdeiros das ideias monarquianas de antes, eles vão aos poucos sendo relegados, né? E os mais liberais, porque essa é a origem dos conservadores e liberais, né? O grupo do Bonifácio é a origem dos conservadores, embora ele tivesse ideias que são caracterizadas como liberais por escritores de história, por exemplo, ideias abolicionistas, ideias de integração de índio, ideias de destruição de latifúndios excessivos, de reforma agrária, né? Reforma da lei de terra e por aí vai. Ele tinha ideias ecológicas, uma série de ideias que a gente pode chamar de liberais, mas diante da questão do momento, a soberania é o quê? A soberania é só o povo?
Não, a soberania é o povo e o rei. Tem aristocracia? Ele era a favor também, que houvesse uma aristocracia, mas só de mérito, embora ele não tenha aceitado o título de nobreza. Ele dizia, eu não gosto disso, não quero. Ele não aceitou. Então, a gente sempre fala José Bonifácio. Quando vai falar do outro, é Marquês de não sei o que, é Visconde de não sei o que, o Bonifácio é Bonifácio. Então, ele não aceitou. Sim. Mas era... no contexto da formação do Brasil, ele tinha uma visão realmente mais ligada à dos monarquianos franceses e à Inglaterra, enquanto que os outros tinham uma visão mais ligada aos revolucionários franceses, mais radicais, né, e o que os tornou os liberais exaltados. Então, principalmente a escola dos freis, que imitava mais o discurso liberal, ou federalista, ou um tanto jacobino. O que a gente vai ter no contexto, então, das regências é um problema de que a aplicação da ideia liberal ao governo, ela trouxe problemas. Então, os liberais assumindo o governo, eles vão trazer o federalismo para a realidade. Então, eles vão conceder, por exemplo, você tem primeiro 2 regências trinas, e quando você tem a eleição, foi um experimento republicano, senhores, você teve a eleição, né, aí você vai ter a questão do voto, como funcionava. Bom, funcionava segundo, eram votantes com 100 mil reais de renda anual, que elegiam eleitores, que teriam, por sua vez, 200 mil reais de renda anual, que elegeriam deputados. Tá? Então, assim, os deputados também tinham uma marca ali, eu não me lembro se era 400 mil reais, eu não me lembro bem. Eu sei que os senadores também, que eram 700 mil, se não me engano. Isso não é só consultar a Constituição. Eu acertei as 2 primeiras, as 2 últimas eu chutei porque eu esqueci. Mas o que acontece é que os senadores não eram eleitos propriamente, eram eleitos uma lista trina, que era, ao final, decidido pelo imperador, pelo poder moderador, etc. Então, o que você tem? Inclusive, a ideia de poder moderador surge no contexto dos monarquianos franceses, eles que falam, né, em poder moderador em primeiro lugar. Então, o que você tem aí? Os liberais, eles aplicam o tal do federalismo no sentido de que as províncias teriam suas próprias assembleias, suas próprias guardas, ou seja, como se fossem exércitos, exércitos provinciais. Ele começa a dar muita liberdade para as províncias e começa a ter rebeliões provinciais, quase que de independência. Então você tem o Rio Grande do Sul, 1835, que se torna, desde o ponto de vista dos revolucionários rio-grandenses, eles se tornam libertos por 10 anos, independentes por 10 anos. Desde o ponto de vista do Império, sempre foi a província de São Pedro e Rio Grande do Sul, nunca deixou de ser. Mas para os rio-grandenses foi 10 anos de independência. Sim, lá chamamos, eu sou gaúcho Você é gaúcho, Rio Grande do Sul, e lá chamamos a Revolução Farroupilha, né? A República Revolução Farroupilha, a República Piratini, República Rio-Grandense, exatamente. Exato. E o que acontece? Então, sim, claro, até porque, só um parênteses, você veja a questão, né? Num momento histórico em que a unidade nacional ainda não estava plenamente assegurada, os liberais quase que botaram a fragmentação do Brasil na pauta, né? Porque naquele momento histórico partir para uma experiência de federalismo, de maior emancipação dos poderes locais, enfim, nós quase acabamos em fragmentação total, porque precisamente a unidade ela foi resgatada a muito custo, depois com os conservadores fazendo, né, o trabalho de contenção de todas aquelas rebeliões, né? Pois esse é o ponto, esse é o contexto no qual nascem os conservadores. Esse é o contexto. O que acontece os liberais, então, dão tanto... Olha, hoje o que a gente chama de Santa Catarina é um território bem menor, mas eles também fundam a República Juliana, a Bahia República Baiense. Durou alguns meses, quem realmente deu mais trabalho foram os gaúchos. Mas no norte teve problemas no Pará, teve problema no Maranhão, então assim, várias rebeliões locais. O Feijó, então, que era um inimigo de Bonifácio, tinha ideias liberais, ele era padre, ou seja, ele era dos liberais mais radicais. O padre Antônio Feijó. Regente Feijó era padre. Só para você ter ideia, era um padre que nomeava bispos, né? Portanto, porque no Brasil
Era o imperador que nomeava bispos, na falta do imperador era o regente, então virou um padre que nomeava bispos. Daí ele estava querendo nomear bispo no Rio de Janeiro, ele queria nomear um bispo que era a favor do casamento de padres. E a Santa Sé não deixava. Então ele criou uma tensão, cara, com todo mundo, províncias, igreja, tudo. Enfim, foi uma questão realmente, foi um momento. Tem gente que gosta do Feijó, eu não sou dos maiores fãs, então aqui vai ficar claro uma visão bastante parcial, que é a minha. Eu também, sempre que eu estudo Feijó, eu torço um pouco o nariz, porque eu não gosto do Feijó. Eu também não, né? Então acontece isso. Ele fez esse experimento liberal, deu tudo errado. Gente, que fique claro aqui, eu, Rafael Nogueira, não sou alguém contra a ideia federal, ideia federalista, maior autonomia regional. Não sou contra. Inclusive, Portugal conseguiu manter o elo entre os seus territórios tão esparsos, tão dispersos pelo mundo, por causa de algum regionalismo, por causa de alguma autonomia. Mas o Brasil era um momento muito diferente. Era um momento de você fortalecer a unidade. E naquele momento, Bonifácio tinha dito, ele usava a expressão, precisamos de um centro de força e unidade. E só a coroa tem essa força de atração. Por isso também que ele era monarquista. Só a coroa. Então, assim, era preciso fortalecer o poder moderador, a figura do imperador e por aí vai. E o regente, que ser um grande presidente de república, como se aqui fossem os Estados Unidos da América, só que com o seguinte esquecimento. Os Estados Unidos da América, em seus primeiros 11 anos, de 1776 a 1787, eles ficaram vivendo uma situação de excessiva autonomia regional. E isso quase fragmentou os Estados Unidos. A ideia federalista, que eram os Federalists, ela nasce nos Estados Unidos com outra conotação. A gente usa aqui federalista como a ideia de autonomia dos locais. Lá os Federalists, os federalistas, a americana, eram os que queriam fortalecer o governo federal. Sim, exatamente. E é justamente essa tese que sai vitoriosa. A tese de que era preciso um governo forte. É isso que fortalece a unidade dos Estados Unidos da América. Era fortalecer o governo federal, porque a ideia de muita autonomia, eles estavam brigando por onde é a linha demarcatória da fronteira. A minha marinha vai até onde? Quem faz qual mercado? Começaram a brigar, daqui a pouco essa é uma guerra interna. Então, movimentaram todos os cérebros, todos os esforços para que houvesse um centro de força. E o Bonifácio aqui dizia, precisamos de um centro de força. A Argentina da época, que não era Argentina, não fez isso. Né? Os países da América Espanhola não conseguiram isso, se fragmentaram em repúblicas que eram, na verdade, ditaduras militares, essa é a verdade, é o chamado caudilismo, né? Eram caudilhos, e por aí vai. O Brasil, então, consegue criar um império no qual havia eleições para eleger os deputados, havia alguma representatividade, enquanto nas outras repúblicas havia ditaduras militares. Então, assim, o que era mais democrático, desde um ponto de vista muito ligado a João Camilo de Oliveira Torres, a um presidente da Venezuela, que quando cai Pedro II, ele diz, caiu a única república, né, da América Latina. Achei muito engraçado isso, porque de fato o Brasil era um país de pessoas formadas em direito e padres. Essa é a verdade. Aqueles que discutiam as coisas eram os formados primeiro em Coimbra e posteriormente em São Paulo e em Recife. Mas o que tem a ver o conservadorismo com isso, Rodrigo? É justamente que esse excesso liberal traz na cabeça de alguns que eram liberais, principalmente de um, que era uma espécie de centroavante ali dos liberais, era um dos melhores, um homem que tinha uma oratória fantástica, escrevia muito bem, tinha uma visão de Brasil extraordinária, que era o Bernardo Pereira de Vasconcelos. Ele muda de ideia. Ele diz, eu era liberal, agora eu sou pelo regresso. O que é o regresso? Voltar àquela fase bonifaciana de fortalecer o centro de força e união. Ele se chama de regressista. E é desse regressismo que vai surgir para o Partido Conservador do Segundo Reinado. E é dos liberais, moderados e exaltados, dos liberais, aí dos padres e dos liberais moderados, que vão surgir o Partido Liberal. E assim, no Segundo Reinado, você tem um partido conservador, mais o que? Nacionalista, centralizador, protetor do território e muito defensor do poder moderador da coroa do Senado vitalício. E você vai ter liberais que, por sua vez, eram aqueles que defendiam maior autonomia dos estados,
né? Do ponto de vista econômico, os conservadores eram mais protecionistas, né? Querendo criar indústria nacional, querendo taxar, sobretaxar os outros, enquanto que os liberais tinham aquela ideia de menor tributação para maior circulação de bens, e por aí vai. Essas coisas vão se confundir, gente. Se vocês pensam, então os conservadores é que eram os escravistas, e os liberais eram os libertadores, aqueles que queriam liberar os escravos e que tinham a ideia abolicionista mais bem desenvolvida. Se você quiser dizer para quem levantava mais constantemente a bandeira do abolicionismo, sim, eram os liberais, mas vários liberais tinham fazendas com centenas de escravos. Sim, e vários conservadores foram abolicionistas. Inclusive, e mais ainda, a gente tem que lembrar que boa parte das leis, né, no arco de leis que compõem a abolição, foram aprovadas em gabinetes conservadores. Eu acho que todas, Rodrigo. Todas as leis. Eu não ousei dizer todas, porque de memória, eu acho que todas. De memória eu não me lembro exatamente de toda a sequência dos gabinetes. Mas Eusébio de Queiroz era conservador. Saraiva Cotegipe, conservadores. Conservador, eram todos conservadores, que eu saiba. Então, assim, sim, as leis, a partir de 1850, que é, para quem não sabe, as leis abolicionistas, né, aqui proíbe o tráfico, ventre livre, sexagenário. Essas leis, até chegar na Lei Áurea, elas foram leis aprovadas em gabinetes conservadores. O que significa essa frase? A gente se entende, Rodrigo, mas às vezes quem está ouvindo não. O que significa gabinete? Nesse caso, né? Eu fui professor de ensino médio, acho que eu percebo mais quando a gente está entrando num momento um pouco mais especializado. O Segundo Reinado, a partir de 1847, ele cria a figura do presidente, o presidente do Conselho de Ministros, que era nomeado pelo imperador. E esse presidente, ele nomeava ministros, não era o imperador. Então, chamava-se de gabinete o conjunto desse presidente e dos ministros que ele nomeava. Tá? Era o poder executivo, era a representação do poder executivo, partilhado com o imperador. Assim, a Constituição não dizia, a inglesa, que o poder executivo era total, digamos assim, ou do parlamento, ou do chefe do parlamento, ou do primeiro-ministro, não. Era partilhado, né, entre o imperador e os ministros nomeados por ele. Só que, posteriormente, a 1847, o imperador só nomeia o presidente, e o presidente nomeia os ministros. Tá? E isso cria essa ideia de gabinete, porque o gabinete, agora voltando à ideia eleitoral que a gente trouxe aqui, o gabinete tinha uma força tal... Foram seis ministérios. No final do Império, o máximo que ficou foi 6, porque começa com, acho que com 3, depois veio o 4, depois veio o 5º, depois veio o 6. 6 ministérios, sendo que um deles, o ministério, deixa eu ver se eu lembro, acho que é o da Justiça. Um deles era o responsável por criar a estrutura eleitoral. Então, assim, você nomeia, eu sou Pedro II, aí eu nomeio o presidente, né? O Marquês, sei lá de onde. O Marquês, sei lá de onde, ele vai nomear os ministros. Aí ele nomeia o ministro da Justiça. O ministro da Justiça vai organizar as eleições. Então ele vai convocar os líderes locais, para que vocês saibam, os presidentes de província também eram nomeados pelo imperador. Ele vai chamar, convocar o pessoal, vai pedir para organizar o que a gente hoje chama de sessões eleitorais ou zonas eleitorais. Zona eleitoral eu acho muito apropriado. Então o que acontece? Eles criam ali, e aí onde que eram essas eleições? Elas eram feitas nas igrejas. Né, nas igrejas. E os santos e os objetos sacros, eles eram retirados, porque sempre eles viravam projéteis, armas. As pessoas brigavam, jogavam um santo no outro. Tá? Era muito tenso. E o que acontecia? Havia meios de fraudar, vocês vão me perguntar, havia fraude, claro, sempre houve, toda eleição, sempre houve fraude. A gente acreditar que, nossa, não tem fraude, eu acho que isso é olhar o mundo com óculos cor-de-rosa. Havia fraude, havia até figuras mais ou menos estabelecidas para isso que é chamado de... Como é que era o nome do rapaz? Acho que era Fósforo. Era o Fósforo. Era o Fósforo. Exatamente. Lembrei o Fósforo agora, exatamente. O Fósforo. Ele se fazia... Tinha um Fósforo e tinha o outro. Tinham duas figuras, profissões que eram criadas por causa do período eleitoral. Exatamente. Era o Fósforo e o Cabala, eu acho. Eram duas profissões muito interessantes. Uma era para o sujeito montar festas na madrugada para tentar chamar todo mundo da cidade, dando comida de graça, para chamar todo mundo, para aprisioná-los mais ou menos, para ficarem bêbados. Daí que vem a expressão curral eleitoral, porque as pessoas ficavam curral eleitoral.
As pessoas ficavam Exatamente. aprisionadas ali. Era Quase que literal a presas. questão. Quase Amanhecia, que presas. você sai daqui, eu vou te levar para votar. Não vai deixar de votar, para todo mundo votar, se a pessoa não votava. E o outro, por sua vez, ele tinha a missão de dar o nome dele, o nome de outra pessoa. Porque como é que você fazia a prova? De primeiro você tinha 100 mil réis de renda anual, e segundo de que você era você. Você trazia umas 2, 3 testemunhas, imagina a zona, que não era isso. Chegava o cara que tinha a responsabilidade de dizer, eu sou o José da Silva, e ele dava o voto do deputado tal. Depois chegava o José da Silva de fato e dava pancadaria. Então, assim, era complicadíssimo. O fato é, foi e ainda tinha as fraudes no preenchimento dos mapas eleitorais, que aí eles chamavam Sim. as eleições a bico de pena. Né? Exatamente. Aí, com as canetas, né, tinteiro da época, as canetas de pena, aí na hora de fazer o cômputo dos votos tinha o preenchimento dos assentamentos eleitorais, onde tinha uma segunda sequência de fraudes. Né? Exatamente. Senhores, o que acontecia era muito difícil de controlar a fraude. Tá? Então havia problemas de fraude. Só que a questão era de que, enfim, quem fraudasse melhor levava. E geralmente aquele ministério, aquele gabinete, digamos assim, a cor ideológica do gabinete, se ele era um gabinete conservador ou se ele era um gabinete liberal, era a definição da eleição. Então, em geral, se um gabinete era liberal, uns 80%, 90% dos deputados eleitos seriam liberais, porque eles fariam uma força maior. Eles teriam mais condições de operar, digamos, operacionalizar a tal da fraude. Ao mesmo tempo em que, quando eram os conservadores, 80%, 90% chegou a ter, sim, gabinete que elegeu 100% de liberais, 100% de deputados conservadores, mais os conservadores. Porque houve uma fase em que os conservadores começaram a transigir, inclusive o período que se inicia no gabinete Saquarema e cria o chamado tempo Saquarema, que é um tempo de, digamos, pacificação. Os conservadores, a primeira vez, que foi Marquês de Paraná, ele chama para o gabinete, ele era o presidente do Conselho de Ministros, ele chama para o gabinete 2 liberais. Então ele está transigindo, ele cria um momento de moderação, de convergência. Tá? E essa transigência, essa moderação também se reflete no Congresso. Tá? E só então, você falou aí, só para situar, para aqueles que nos escutam, os Saquaremas e os Luzias, né? Que eram os apelidos dos partidos. Né? Assim como hoje a gente tem o Mortadela, né? o apelido para se referir a quem é à esquerda, né? E o Coxinha para quem está à direita, os apelidos da época, né? Lá no século XIX, eram os Saquaremas e os Luzias. Né? Exato, exato. O amigo Gabs Campos, ele pergunta, houve conservadorismo antes dos Saquaremas? Pois é isso que eu estou dizendo, houve sim. Né? Os regressistas são os conservadores. A questão é que os Saquaremas, eles representaram, né, as figuras mais importantes, mais proeminentes Isso aí, nós estamos falando de 1800 e a fase de final da década de 40, do século XIX, sim, início da década de 50. Principalmente até 1853, acho que é um momento, um dos mais importantes, o auge aí desse período Saquarema. Mas eles recebem o título por ocasião da origem, né? Eles eram fazendeiros de uma região ali de Saquarema, se reuniam ali, os principais. Né? No caso do gabinete de Saquarema, eram 3, né, que eram dessa região. Então, assim, ela os caracterizou. E Luzia, que deu o nome aos liberais, eles perderam uma batalha, porque os liberais pegaram em armas. Né? Eu não tenho como eu contar isso hoje, fica para outro dia. Tomaram aquela surra e aí ficaram... Tomaram uma surra. Né? Ficaram e aí com a alcunha de Luzias. Isso, ficaram com a alcunha de Luzias, exatamente. Então é isso, o sistema eleitoral vai ter algumas reformas, né? Então eu só contei assim o básico de como funcionava do chão de fábrica, eu contei também como geralmente a coloração ideológica do gabinete se refletia no Congresso é errado, na Câmara dos Deputados mesmo, porque no Senado isso era um pouco mais delicado.
Porque era só quando morria um senador que abria vaga para outro, então essa coisa era mais demorada. E aí o que acontece? Você tem uma situação em que os conservadores e os liberais eles se dividem bastante até a década de 50, né? E a partir aí sim, desse tempo Saquarema, dessa hegemonia, primeiro tem a hegemonia Saquarema, né? Que é a hegemonia dos conservadores, e posteriormente você tem um período na qual o conservadorismo se dilui até para o Partido Liberal. E aí ele se torna, por isso que eu digo, mais agrupamentos de afinidade prática e de revezamento de poder. Até surge o bordão, né? Nada mais Saquarema do que um Luzia no poder. Exato, exato. Não é? Tem A questão... aqui Armando Pisciani pergunta que só vejo duas saídas para o país: candidatura independente e monarquia constitucional. Inclusive, Armando, cabe aqui um ponto para a gente fazer um link com as candidaturas independentes, que é a minha bandeira de luta, que a essa época e ainda durante o período da Primeira República, e ainda mesmo após a Revolução de 30, na verdade, todas as candidaturas eram independentes, porque o ato de registro do candidato era um ato pessoal, não era um ato do partido. O partido... Porque partido não era partido como a gente chama hoje, é isso aí. Uhum. O partido ele tinha essa fermentação e formulação de ideias, políticas públicas, propostas, organizavam os gabinetes, se sucediam os gabinetes que eram identificados com uma conotação liberal ou conservadora, mas o partido em si, ele era um grupamento de pessoas que comungavam ali de ideias, e não uma entidade cartorial com um cacique político que define quem pode ou quem não pode se candidatar, que define verbas públicas que são recebidas a título de fundo eleitoral, fundo partidário, etc, etc, etc. Tudo isso já são invenções da República, e principalmente invenções já que se estabelecem a partir do retorno à democracia lá em 1945, a partir ali de 1945 que você começa a ter ali uma série de questões de monopólio dos partidos políticos, que não cabe, a gente não tem tempo hábil de mencionar aqui. Mas durante o Império, a Primeira República e até o advento do Estado Novo, quando essa questão é interrompida, nós temos que, na verdade, todas as candidaturas praticamente eram candidaturas independentes, porque o ato de registro era um ato pessoal. Era possível, inclusive, se fazer o registro em mais de um estado. Então, é muito comum nós termos ali aquelas situações em que o sujeito ele foi eleito deputado pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo, ou pelo Rio de Janeiro e pela Bahia, quer dizer, aquela situação. O próprio pai do Barão do Rio Branco, o primeiro barão, não o do Itamaraty, mas o primeiro, Visconde do Rio Branco. O Visconde do Rio Branco, ele foi eleito por 2 estados. Agora não me lembro exatamente quais estados, até porque essa era uma situação comum. A pessoa poderia se candidatar por mais de um estado. E essa situação, inclusive, aliás, perdura até 40 na lei eleitoral de 45, porque o próprio Getúlio Vargas ele é eleito por alguns estados. Sim. Ele é eleito por alguns estados. Ele não se candidatou apenas pelo Rio Grande do Sul, porque ele, a despeito de não ter participado, ele foi eleito para constituinte de 1946, Mas, enfim, aí é um pequeno salto no tempo, só dando um pupurri de informações eleitorais aí para quem está assistindo esse bate-papo. Não, acho que eu já fui longe demais. Eu estava vendo o horário aqui e como eu estou com fome,
Eu vou precisar sair para poder jantar, senão vai fechar tudo. Mas já demos 1 hora aqui de prosa. Isso. É que quando a prosa é tão boa, a gente não sente o tempo passar. Eu não tinha nem percebido também. Eu fui dar uma olhadinha aqui. Meu Deus, já é essa hora? Meu nobre, eu te agradeço imensamente, imensamente. E vamos ver se em breve a gente marca um outro bate-papo desses para avançar um pouco mais nessa linha do tempo e falar um pouco aí sobre as questões já na Primeira República e o que se sucede ali até a década de 50, 60. Vamos ver se a gente consegue agendar. Eu sei que a tua agenda é apertada, eu sei que o tempo é precioso, mas assim que você puder, a gente faz uma segunda rodada para completar esse bate-papo. Tá bom? Vamos fazer isso sim, vai ser um grande prazer. A gente tem que continuar essa linha do tempo que a gente começou aí. E eu quero ouvi-lo também, porque não sei o pessoal que está ouvindo se veio por minha causa. O Rodrigo, de fato, tem um conhecimento muito grande a respeito desses detalhes das candidaturas e dessa questão de candidaturas independentes. Eu acho realmente, eu não aderi ainda porque eu estou entendendo, eu realmente conheço menos do que ele, mas estou achando muito razoável tudo que ele tem a expor. Toda essa questão de voto distrital aqui e ali também. Teve voto distrital no Império, a gente pode contar como é que foi, os problemas que houve, mas diante da realidade atual também acho que a gente tem que criar poréns. Então a gente tem que também ouvir depois o Rodrigo nesse sentido, de apresentar. Eu achei muito bom ele ter podido falar sobre que eram candidaturas independentes e há muitas vantagens até hoje, né, na existência dessa possibilidade. Então me parece que vale a pena você explorar mais isso também numa próxima vez. Vamos falar que a gente chega à Primeira República, a gente chega a Vargas e a gente fala disso aí. Um abraço, Rodrigo. O Código Assis Brasil, né, que é o Código de 32, que monta basicamente o modelo que a gente tem até hoje. Exatamente. Então, tá, meu nobre. Um fortíssimo abraço. Um abração. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tudo de bom. Até mais.